Bianca, eu li um comentário sobre esse caso da moça de 22 anos que matou a própria irmã e eu fiquei muito na dúvida. O comentário dizia: ela sabe muito bem o que fez, não foi vendada nem obrigada a nada. Isso é verdade? A pessoa, mesmo em surto, ela sabe o que está fazendo? Olha, eu agradeço muito essa pergunta porque ela cria um espaço para a gente falar um pouco sobre uma área que não é tão conhecida, que é a área da psiquiatria forense e é a minha área de formação. Então vamos lá. O primeiro ponto é que eu quero deixar claro que eu não estou falando em específico sobre este caso da jovem que ocorreu em Santa Catarina. Tá? Não fui eu quem atendi esse caso, apesar de conhecê-lo, mas o meu intuito aqui é responder essa pergunta de uma maneira que funcione para todos os casos nos quais a pessoa em um quadro de psicose aguda comete uma ação ou então uma omissão delituosa, tá bom? Pois bem, segundo a psiquiatria forense, pessoal, se alguém que tem um transtorno mental e se encontra em surto psicótico à época do ato praticado, e se existe um nexo de causalidade, ou seja, se existe uma relação clara que a ação ou omissão realizada foi consequência ou expressão dos sintomas desse transtorno mental, é muito provável que a capacidade dessa pessoa de entender o caráter ilícito da sua ação ou omissão durante o fato esteja abolida ou prejudicada. Porque para a gente entender um ato praticado, não basta não estar vendado ou não enxergar. Entendimento para a psiquiatria forense é compreender que esse ato é reprovado pela moral jurídica. Então, para que exista esse entendimento, é essencial que a pessoa apresente capacidade em abstrair o seu pensamento, apresente pleno estado de consciência, inclusive da unidade, atividade, identidade, dos limites da consciência do eu, que ela goze de uma capacidade de manter e de mover a sua atenção de acordo com os estímulos do meio onde ela se encontra, algo que se torna completamente comprometido durante uma alucinação auditiva, por exemplo. Para haver entendimento, a pessoa deve ainda gozar de memória e de orientação autopsíquica e alopsíquica. E além de tudo isso, é imprescindível avaliar a existência daquilo que nós chamamos de sintomas claramente denotativos de quebra do teste de realidade. Ou seja, avaliar se existem alucinações e ou delírios. Se essas instâncias psíquicas elas estão alteradas durante a ação ou a omissão, há claramente um prejuízo ou uma abolição do entendimento dessa pessoa sobre a ilicitude do seu ato. Ah, mas se não entendia, por que então ela correu e se trancou no quarto quando a polícia chegou? Verdade. Mas ela correu para o próprio quarto, logo ali, ao lado da sala onde estava o corpo da sua irmã, porque ela compreendia que o seu ato era totalmente reprovável e queria, com essa atitude, se safar de uma prisão, ou ela se escondeu embaixo daqueles lençóis porque havia, com aquele ato, provocado a ira de homens de um quartel que, combinados com uma importante rede de televisão, colocaram ali câmeras em sua casa para vigiar e sequestrar sua pequena irmã quando a sua família estivesse ausente. Ou então ela se escondeu porque ela desconfiou que tão logo ela entregasse a sua irmã para Deus cuidar, poupando aquela pequena de todas as maldades programadas por aqueles homens, esses assistiriam tudo aquilo pela câmera e invadiriam a sua casa para torturá-la, e uma vez que ela salvou a irmã e acabou com o plano desses homens maus, ela estava, na verdade, orgulhosa, porque ela tinha poupado não só a sua irmã daqueles malfeitores, mas também havia poupado seus pais, que não estavam ali naquele momento para sofrer também na mão dos bandidos. Agora, vocês não podem mais machucar as pessoas que eu mais amo, porque elas estão salvas. Essa aqui, gente, é apenas uma ilustração como que o entendimento pode estar completamente abolido ou prejudicado. Não só o entendimento, mas também o autogoverno, a autodeterminação, porque a capacidade da pessoa de se determinar diante de um fato, de ter suficiente força de vontade para resistir a um impulso e agir em conformidade com essa consciência ética e jurídica, em geral,
também se encontra reduzida ou abolida, porque a consciência da pessoa sobre autonomia e execução, ou seja, a sua consciência sobre o que ela pensa, sobre o que ela sente, sobre o que ela faz, sobre o que ela quer, nesses casos de surto psicótico, ela é imposta ou controlada por alguma força externa, que faz com que essa pessoa se torne, então, um fantoche, porque ela crê que ela é teleguiada como uma vítima de uma ação maligna de outros que se utilizam de hipnose, de telepatia, de magia ou de outros meios que se utilizam das ondas eletromagnéticas como a TV, como os satélites, para controlar os seus atos e as suas vontades. Bem, eu espero ter conseguido esclarecer um pouco da sua dúvida com essas breves explicações a respeito de um assunto que é demasiadamente complexo, mas que eu faço muita questão de trazer aqui para a gente debater um pouco. Eu quero também pedir para você que ainda tem dúvidas a respeito desse assunto ou de qualquer outro assunto de saúde mental, que você envie para a gente as suas perguntas. A gente está aqui para isso, para responder. E se você não concorda com o que eu falei, tem uma opinião divergente, manda para a gente também. Vamos unir as nossas mentes, vamos quebrar os nossos estigmas, vamos debater, vamos aprender uns com os outros. Mais que isso, eu estou esperando aqui o seu like, eu estou esperando aqui o seu comentário. Não se sinta tímido, comente, por favor, e também aguardo o seu compartilhamento desse vídeo, para que a gente possa fazer com que outras pessoas tenham acesso a essas informações. Então, um beijo grande, um abraço forte, mentaliza Brasil!